Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que é composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo 9, que trata da 8ª lei moral. Ah, sim, eu acho que eu não disse. Que o livro terceiro fala das leis morais. Faltou isso, hein? E nós estamos, então, aqui no capítulo 9, tratando da 8ª lei moral, que é a lei de igualdade. E estamos no subitem que trata da desigualdade das riquezas. E hoje vamos ver a última questão desse subitem. 813. Então, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos superiores o seguinte: há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Resposta: sim. Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Então, acaba a sociedade produzindo os próprios cidadãos que vão ser-lhe um obstáculo por si mesmo ao seu próprio progresso. Mas são os interesses mesquinhos que formam essas atividades, e nós temos, não é? Nós temos as drogas, acontecem no seio da sociedade? Acontecem no seio da sociedade. Nós temos o jogo, acontece no meio da sociedade. Então, nós temos recursos e até mesmo certos valores que contrariam o bem-estar da criatura humana. No caso, o cidadão, que pode crescer com ideias equivocadas sobre uma desnecessidade da existência da família ou de relações positivas, afetivas. Dizemos positivas no sentido de termos uma pessoa, realmente dedicarmos-nos a ela e ela a nós e buscarmos crescer numa direção que promova bem-estar para os dois e bem-estar social, e não relacionamentos vazios e em número, como simplesmente a serem comentados. Né? Olha só, isso, quase como se fosse alimentar uma rede social, pode não ser nem pela internet, mas às vezes cria essa ideia de que tem que entrar nessa onda, tem que entrar nessa onda. Nem toda onda a gente deve entrar, não é? Porque tem ondas que podem acabar conosco. E aqui fazendo um paralelo entre as ondas das modas e das coisas que surgem para nos... Todo mundo está fazendo isso. As ondas do mar. Então, a gente não vai entrar em toda onda. Às vezes surgem ondas na sociedade que definitivamente são esse tipo de onda que nos afogam, Então, a sociedade tem, sim, responsabilidade. Aqueles que fazem leis, aqueles que deveriam zelar para que as leis se cumpram com efeito, e todo o sistema poderia estar mais atento na construção de valores que garantam para a própria sociedade bons cidadãos e cidadãos com uma vida em que se sintam
satisfeitos, que tenham bem-estar efetivamente, materialmente, mentalmente, emocionalmente, não é? Esse deveria ser o interesse de todas as sociedades, com certeza. E espiritualmente, claro. E aí vamos para um outro subitem. Provas da riqueza e da miséria. Provas. Provas que nos oferece a experiência da riqueza e a experiência da pobreza, que ele já foi direto para a miséria. Vamos colocar a pobreza. Porque já são dois, riqueza e miséria, né? Nós estamos no meio disso, bem mais perto da pobreza, no que diz respeito à maioria, não é? Claro. Nem todo mundo faz parte da maioria. Bom, se bem que, sem dúvida, às vezes vemos aí as grandes fortunas, mas isso é de poucos, né? É bem de poucos mesmo. Então, quais são as provas que nos oferece? Lembrando aqui que a riqueza e a pobreza, elas são neutras e são oferecidas a todos nós. Já tivemos também reencarnações, se hoje vivemos a pobreza, em que fomos muito ricos e voltaremos a ser. São provas. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Deus nos oferece recursos para que desenvolvamos o bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, vai ser através das escolhas, dos erros, das consequências, de buscar escolhas melhores, que vamos progredindo a pouco e pouco. Ser rico ou ser pobre é totalmente temporal, ou seja, depende do século em que estamos. E ali, Deus achou por bem nos oferecer a prova da riqueza, um outro século nos oferece a prova da pobreza, e cada uma delas tem os seus objetivos. E é isso que vamos ver agora. 814. Por que Deus concedeu... Relendo. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Ele vai direto para o extremo, miséria. E a resposta é para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente, tanto na riqueza quanto na pobreza. E ele nos diz que nós escolhemos antes de reencarnar. Então, muitas vezes, quando passamos por uma riqueza, e não vamos assim também, solicitamos a pobreza, e depois solicitamos a riqueza, para ver se aprendemos bem, porque quando temos muito dinheiro, às vezes podemos tender para sermos perdulários, para não vivermos com responsabilidade aquele montante que nos foi confiado. E aí a pobreza nos faz sentir, como seria bom se os que têm dinheiro fossem mais solidários com os que não têm. Aí, de novo, voltamos com o dinheiro. Assim, vamos lá, você já viveu e não foi solidário. Aí depois veio na pobreza e necessitou da solidariedade. E sentiu, que falta, puxa vida, se fizessem, se acontecessem. Aí vem depois como rico de novo. Vai fazer aquilo que, como pobre, achou que era importante? É isso. E vamos aprendendo a usar cada vez melhor os recursos. Aqui nós estamos vendo os recursos materiais amoedados, não é? Riqueza, miséria. Que é algo que toca a todos nós, sim, sem sombra de dúvida.
815, pergunta Allan Kardec. Qual das duas provas, a riqueza ou a pobreza, é a mais perigosa para o homem? A da desgraça aqui é miséria. A da desgraça ou a da riqueza? Que interessante, né? Porque a riqueza pode ser uma desgraça se não usarmos bem, não é? Mas ele aqui usa o termo desgraça como uma vida de miséria. Então, qual das duas provas é a mais difícil? A mais perigosa? Ambas o são igualmente. Incrível, não? Ambas, a riqueza e a miséria, são igualmente perigosas. A miséria, porque provoca as queixas contra a providência divina. A riqueza leva a todos ao excesso. Então, esses seriam os grandes perigos. Quando ricos, os excessos. Quando pobres, e aqui mesmo pobres, a queixa contra a providência divina. Algo que sempre me surpreendeu, particularmente, bastante, positivamente. Surpresa assim, nossa, quanta fé. Não sei agora, mas antigamente era muito comum aquela caatinga, não é? Aquela região mesmo desértica do Nordeste, sem água. Isso mesmo décadas atrás. As pessoas eram entrevistadas e tinham uma fé, não se revoltavam. Não, nosso Padinho Cisso vai nos ajudar. A fé, não no homem, no alto. Padre Cícero é um santo, um religioso nordestino que, após o seu falecimento, eu sei que ele foi beatificado, mas já deve ter sido canonizado, é chamado de santo. Então o santo Padre Cícero, ou beato, agora não sei a condição dele, o fato é que o povo o vive como um santo. Ele é procurado para as grandes dores, pelo menos assim o era, dos nordestinos que passavam sede e fome. E eram feitas reportagens dessas realidades, não na resolução dessas realidades, mas simplesmente das realidades, e eram ouvidas essas pessoas ali na Caatinga. E elas tinham aquela palavra de fé, sem desespero, sem revolta, confiantes, calmas diante da dor. Está tudo na mão de Deus. Nós seremos amparados. E nos lembramos por demais das bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É certo. E essas pessoas que tanto me impressionaram na minha juventude, sempre me inspiraram esta força diante da pobreza. Deus é mais. Não há mal que sempre dure. Sejamos fortes, vivamos o melhor possível cada dia, cada dia. E Deus provê. As soluções, que muitas vezes vão passar pelo quê? Pelo trabalho, pelo sacrifício. É isso. Foi o caminho que nós escolhemos para esta vida antes de aqui chegarmos. Nós vamos pedir para que Ele nos ilumine, nos indique trabalhos para a nossa subsistência. Tudo isso é nobre. É nobre. O trabalho enobrece a criatura humana, não é?
Bom, 816. Não, 816 vai ficar para amanhã. Muito bem, isso nos toca muito isso tudo, não é? Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos. Até lá, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.